Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco, estamos aqui com um papo de oficina especial, porque nós estamos com o Leonardo Faria, Léo, que acabou de ser o vencedor do Desafio Mecânico Park-Tool de 2022. Léo, prazer estar aqui com você, parabéns pela tua vitória no desafio. Prazer, Álvaro. Também estou muito feliz por estar aqui. Léo, vamos aqui, e a ideia é que mais pessoas te conheçam e inspirem na sua história. E você tem uma trajetória interessante pela aviação. Então, antes de cuidar das naves de duas rodas, você estava no segmento de aviões, né? Conta pra gente essa história. Álvaro, foi mais ou menos isso. Na verdade, foi a minha primeira profissão, né? Com 19 anos, eu estudei, fiz o curso técnico, né? E aqui em São José dos Campos, né? A aviação é muito forte, né? Aqui tem o CTA, tem a Embraer, né? Então, eu fiz o curso técnico e meu primeiro emprego foi lá. Então, a trajetória profissional toda foi dentro da Embraer, trabalhando sempre na área de material composto, né? Fazendo peça de avião em fibra de carbono, né? E daí eu fui progredindo, fiz o curso técnico, comecei engenharia e fui crescendo lá dentro, né? Então foram 17 anos dentro da Embraer, trabalhando como desenvolvimento de peças de carbono. Aqui, em nome dos ciclistas que agradecem ter uma pessoa com a formação e a qualidade que você tem escolhendo a bicicleta, quando foi que você fez a escolha de aviões que voam para aviões que pedalam? Foi basicamente em final de 2020, né? A gente no meio da pandemia, trabalhando em home office, eu pedalava por lazer, atividade física, ia trabalhar de bike, nada profissional, nada, simplesmente lazer. Mas sempre gostei, tive habilidade de manuais, né? Trabalhar com mecânica desde a infância. Ganhava carrinho de controle remoto, desmontava, queria conhecer, saber como funciona, né? Então, por isso que eu fui para a área técnica, né? A área de engenharia, por esse gosto. Uhum. E daí, mexia nas minhas bikes, montava, desmontava, levava mecânico, não gostava, eu mesmo corrigia, e era isso por enquanto. E eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa própria, alguma coisa para mim, trabalhar com as minhas habilidades. No final de 2020, no meio da pandemia, trabalhando em home office, eu tenho vontade, falei, vou fazer alguma coisa, é a hora de mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para mim, eu tenho idade ainda para isso, acho que é o momento. Então, junto com a minha esposa, com a minha família toda aqui, decidimos, eu vou mexer com bike, acho que é isso que tá em alta no momento, mas não era nem por essa razão, mas assim, algo que me chamou a atenção, que eu gosto, e vou juntar o lazer com o prazer de trabalhar, né? E a tua passagem para você adquirir a informação específica, porque apesar de ter uma formação sólida com uma empresa admirável que é a Embraer, bicicleta é diferente de avião. Que decisão você tomou para se posicionar bem nesse mercado com o seu negócio? Primeiramente, como eu falei, eu mexia na minha bike, né? Então, assim, eu buscava na internet vídeos, informações, e eu achava que era simples, né? Eu mexer, qualquer um conseguiria mexer. Mas aí fui correndo atrás de informação, buscando, e vi que tinha escola Park-Tool, né? Então eu falei, antes de abrir qualquer coisa, eu vou correr atrás de conhecimento. Foi o que eu fiz na minha vida profissional, né? Fiz a parte técnica, fiz engenharia e comecei a trabalhar. Então, segui esse mesmo procedimento. Eu fiz toda a formação na escola Park-Tool primeiro, vi que não era simples assim, né? Bike é tão complexo quanto o avião, quanto qualquer outra coisa, né? Tem procedimento, tem requisito, uma coisa que me chamou a atenção, né? Que a gente sempre aprende lá, né? O engenheiro desenvolveu dessa forma, então temos que seguir dessa forma. Tem produtos corretos, formas, apertos. Então, assim, é muito similar do que eu já fazia, né? Muito mesmo, né? Então, assim, me chamou mais atenção isso ainda. Um dos desafios do mundo da bicicleta, e você colocou uma coisa que eu acho que é genial, de que a bicicleta, olhando de longe, é muito simples, mas na hora que você chega perto, ela é extremamente complexa e sofisticada. Mas tem um desafio na indústria que é a quantidade de padrões, né? Então você tem um padrão de pinça de freio, você tem um padrão de caixa de central. Na aviação existe esse desafio também de que determinados fabricantes com determinados têm padrões que não são compatíveis. Sei lá, para falar de duas plataformas, que é Boeing e Airbus. Então, o que funciona no Airbus não funciona no Boeing, como acontece no mundo da bicicleta? Eu acho que sim, talvez até um pouquinho pior, né? Porque é muito tecnologia, muito desenvolvimento próprio, patentes, né? Então, assim, o que eu faço, outra empresa nem vai saber como
como que funciona, né? Então, assim, é mais dedicado, são ferramentas dedicadas, requisitos específicos para aquele item, né? Quando a gente manda um produto para fora, tem um contrato de confidencialidade, tem todo um trabalho em volta disso para a informação não fugir, né? Então, assim, eu acho que é um pouco mais restrito. A bike também, né? Hoje antigamente tinha 2, 3 ferramentas, né? Hoje você tem diversas ferramentas para tratar de uma peça da bike, porque tem muitos fornecedores diferentes, né? Fabricantes diferentes. Mas eu acho que é um pouquinho mais complexo pelo nível, né? Do valor agregado do item, né? Mas é bem similar também. E vamos falar aqui sobre você, como mecânico de bicicleta, como engenheiro, como pessoa curiosa da mecânica, tem 20 anos. Mas na parte da bicicleta, você chegou há pouco tempo atrás, se inscreveu no desafio e venceu. Como é que foi essa jornada? Eu não tinha muita pretensão, né? Na verdade, eu tenho, vamos lá, vai fazer 2 anos no mundo da bike como profissional, né? Então, assim, enquanto eu estava fazendo o curso de formação, teve a primeira temporada do Desafio Mecânico, e eu tentei entender o que é isso, vi alguns episódios e tal, achei legal. Aí, eu trabalhando, né, abriu a segunda temporada, eu falei, eu vou me desafiar. Eu gosto de me desafiar, não com o objetivo de querer ser o melhor, me mostrar, aparecer, algo desse tipo. Era mais por satisfação própria, por tentar entender se era esse o caminho que eu deveria seguir mesmo, né, como profissão. E foi mais isso, me desafiar. Então, até demorei para me inscrever, esperei quase o final, né, da período de inscrição. E falei, vamos arriscar, vamos tentar, vamos ver como que é. Se perder na primeira, tá bom demais, eu sou novo, sou inexperiente nessa área, né? Essa foi a ideia. E muitas vezes até não ter ansiedade é um diferencial competitivo, né? Quando você não vai com a barra lá em cima de que, pô, eu sou mecânico há 30 anos, renomado, e todo mundo espera que eu ganhe, quando não tem essa expectativa do outro, e mesmo de você, às vezes é uma vantagem competitiva que você está mais relaxado, você está mais sendo o seu melhor, né? Foi mais ou menos isso que eu pensei. Então, assim, eu falei assim, eu vou, parte técnica, eu estudei, tudo bem, todo mundo estudou, todo mundo conhece. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o que eu tenho dificuldade, né? A questão da timidez, a questão da ansiedade, a parte emocional, né? Então, assim, eu busquei me preparar antes, mais nesses aspectos, até do que a questão técnica, né? Então, assim, eu tentei ficar calmo, relaxar, entrar e fazer meu melhor e seja o que for, entendeu? Essa foi a minha estratégia. Como é que você conseguiu e que técnicas você achou? Porque tem o aspecto técnico de ser um bom mecânico, de saber executar a função, mas tem a pressão psicológica, e até o Marrom faz um super trabalho em colocar pilha lá, em interromper, em distrair. Como é que foi para você, em todas as etapas, superar isso? E o que você aprendeu com essa experiência? A gente já tinha uma prévia, né, do que seria a prova, né? A gente só tinha o título da prova, vamos dizer assim. Então, assim, a gente estudou um pouco. Então, eu cheguei o mais calmo possível, tentei me concentrar, tinha na minha cabeça meu roteiro de trabalho que eu precisava fazer. Então, assim, quando o Marrom vinha conversar com a gente, a maioria das provas eu estava mais tranquilo, eu consegui responder para ele, até interagir um pouco com ele, né? Mas tem algumas provas que eu estava mais nervoso, estava mais focado, que eu nem respondia para ele, só ok e tal, e pronto, né? Mas, assim, o que eu aprendi, basicamente, assim, acho que é que dá para superar meus limites, dá para quebrar seus bloqueios, né, suas barreiras. Eu, há alguns anos atrás, nunca imaginaria, amigos meus nunca imaginaram que eu estaria numa posição dessa, né, na frente das câmeras, falando com alguém em público, né? Quem me conhece sabe que eu sou tímido, quieto, lá dentro do ambiente, né, nos bastidores, eu era um dos mais quietos, interagia normal, mas assim, ficava mais no meu canto, fazendo a minha parte, né? Então, assim, acho que quebrar esses bloqueios pessoais, acho que foi o mais desafiador, que eu aprendi mais dentro desse programa, né? Tem uma coisa que é um programa, e é um programa muito divertido de assistir, e que você tinha, junto com você, outros 15 profissionais, mecânicas e mecânicos, de qualidade, experiência, estudo, né? A Camila, por exemplo, que tem a formação também de engenharia, uma técnica sólida, mas pessoa com experiência na bicicleta. Então, você venceu, e esse é um mérito enorme.
Mas tem a dimensão do teu controle emocional e do eventual descontrole emocional de quem não conseguiu vencer nos desafios de cada um que você chegou até o fim. Mas a minha pergunta é, depois de 2 anos praticando a profissão, depois de 20 anos na área de engenharia sofisticada, o que você definiria para o nosso ouvinte? O que é um bom mecânico? Um mecânico que você pode confiar a sua bicicleta e que, como a Camila até mencionou, é a sua vida. Porque se tiver alguma coisa mecanicamente incorreta ali, você, numa velocidade alta, andando, você pode ir para o chão, pode sofrer um acidente sério, pode ser atropelado. Como é que você define o que você considera um mecânico de excelência? Ou uma mecânica de excelência, como profissional? Eu acho que um profissional de excelência em qualquer área, né, tem que ser alguém que está atualizado, busca conhecimento, sempre desenvolver, né? Dá o exemplo da bike, né? A gente, alguns anos atrás, todos os fabricantes eram iguais, tecnologia era muito similar. Hoje tem diversas tecnologias, sistemas eletrônicos. Então, assim, buscar alguém que está atualizado, desenvolvendo. Eu acredito que agora parte pessoal, né? Uma pessoa honesta, que diga para o cliente real problema, real importância, né? Buscar sempre produtos de qualidade, né? Que diga para você, ó, é hora de trocar, estou trocando isso por causa disso, porque acontece isso, pode ser fatal, trocando com produto original, de boa procedência. Então, assim, eu acho que basicamente isso. E profissionais que respeitam o seu cliente, né? Se dedica, que tem o amor pelo que faz. Acho que tendo isso, o cara vai ser bom, vai te atender da melhor maneira possível. Parabéns, obrigado por estar com a gente aqui no Gregário, parabéns pela sua vitória no Desafio Mecânico Partout 2022. E quem quiser conhecer o teu trabalho e ser teu cliente aí na região de São José dos Campos, como pode te localizar e como pode te encontrar e te conhecer? Pelas redes sociais, o Instagram, que eu uso bastante, né, Avanço Bicicletas. Entrando lá, você vai ter toda a informação, toda a minha trajetória, né, informações sobre o meu serviço. Ouvinte Gregário, com esse programa do Leonardo, a gente fecha com chave de ouro a temporada Papo de Oficina de 2022. Estamos pensando em outras coisas para a temporada de 2023. Queria agradecer ao Henrique Zumpero, à Escola Partout, a Cimesh, todos que estiveram com a gente nessa primeira temporada. Obrigado e até 2023.